Meus irmãos, nós somos servos do Senhor. E o conceito de servo é aquele que está disposto a obedecer sempre às ordens do seu Senhor, a fazer tudo que o seu Senhor lhe ordena, sem lhe pedir nada. Mas o nosso Deus, Ele é tão bom, que nós somos servos sim, obedecemos ao que o Senhor diz, ouvimos a voz do Senhor, a orientação do Senhor e obedecemos, mas nós somos os servos que podem pedir. Nós podemos orar, nós podemos falar com o nosso Senhor, e Ele nos ouve, e Ele nos responde. Somos servos, sim, mas o nosso Deus, Ele ouve a nossa voz, porque Ele é muito bom, Ele é tão bom para nós. Eu sirvo um Deus que é tão bom para mim. Eu sirvo um Deus que é meu tudo, enfim. Eu sirvo um Deus que ao meu lado está. Eu sirvo um Deus que ao céu me levará. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo que nos livra dos perigos e nos faz assim cantar. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há. Eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo um Deus que amou o mundo inteiro. Eu sirvo um Deus que enviou Jesus. Eu sirvo um Deus que é graça e luz. Todos juntos. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo que nos livra dos perigos e nos faz assim cantar. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há. Glória a Jesus. Este é um momento de oração, em que cada irmão pode apresentar a sua vida ao Senhor. Cada irmão pode clamar ao Senhor. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo que nos livra dos perigos e nos faz assim cantar. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há. Não há, não há. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Nesse instante, nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de 1 Samuel,
capítulo 14, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda e do outro lado uma penha aguda. E era o nome de uma Bozes e o nome da outra Sené. E disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Amém. O texto que lemos fala de quando Jonatas, o príncipe Jonatas, ele sai do arraial dos israelitas e vai em direção ao arraial dos filisteus. Havia naquele tempo uma guerra muito grande. Os filisteus tentavam dominar os povos ali que estavam próximos, e dentre eles o povo de Israel. Mas diz a palavra que naquele dia Jonatas, ele foi à guarnição, ao arraial onde estavam os filisteus. E a palavra nos diz que em determinado ponto do caminho em que Jonatas estava, ele parou, ele estava entre duas pedras, duas penhas, dois montes. Um chamado Bozes e o outro chamado Sené. E a palavra registra esses dois montes porque eles eram importantes geograficamente naqueles dias. O Monte Bozes ficava um de frente para o outro. O Monte Bozes era um monte em que havia sobre ele sol. O sol sempre, durante toda a parte do dia, o sol refletia, batia em cima daquele monte. De tal forma que quem via de longe aquele monte, via aquele monte brilhando. Tamanha era a força do sol sobre ele. E quem olhava de longe via o cume daquele monte. Ele brilhava tanto que parecia ser até branco. Tanto que o nome Bozes significa brilhante. Branco, brilhante. Ao outro lado estava o Monte Sené, que significa espinho. Era um monte que era coberto por acácias. Então ele tinha muitos espinhos. Quem passava por aquela pedra, por aquela penha, se deparava com muitos espinhos. E esta passagem de Jonatas diz a respeito de muitas vezes o que nós passamos. Às vezes o servo, ele tem que passar e um lado está Bozes e no outro está Sené. Num lado está o monte que brilha com a luz do sol, no outro está o monte que tem espinhos. E às vezes nós passamos por estes dois montes. O monte do espinho. O monte do espinho. As provações, as lutas, as angústias que se levantam contra nós, que nos ferem. Um problema, uma perda, algo que vem e fere, uma palavra, alguém que estava próximo de você e falhou com você, alguém que estava te ajudando e às vezes você fica ferido. Passa por Sené. Mas vejam, queridos, de frente ao Monte Sené estava o Monte Bozes.
De frente ao monte que tinha os seus espinhos, estava o monte que incidia sobre ele o sol, que incidia sobre ele a luz do sol. Nós, servos do Senhor, não estamos imunes às provações, aos problemas, às adversidades, não. Mas diante de todos os nossos problemas, há um monte em que brilha a luz do sol. Diante de todos os nossos problemas, nós temos a luz do Senhor que incide sobre nós. Tem um monte com os espinhos ao lado? Tem, mas tem um monte em que brilha a luz do Senhor. Nós temos as nossas provações, nós temos, mas nós somos um povo que tem o amparo de Deus. Tem Sené? Tem, mas tem Bozes, porque o servo é assim. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É garantia de que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Mas o Salmo 23 diz também: ainda que eu ande pelo vale, porque a vida do servo tem vale. A vida do servo tem vale, mas nada vai nos faltar, porque Ele está conosco, porque Ele cuida de nós. Tem vale, mas todo vale tem fim. Tem um momento que o vale acaba, que chega o monte, e é o monte da vitória. Tem vale, tem vale. A vida do servo tem vale, mas todo vale tem fim, porque nós alcançamos o monte de Deus. Mas a palavra diz que Jonatas passou por aquele caminho, e ele estava seguindo em direção ao arraial dos filisteus. E a palavra que ele dá ao seu pajem é: vamos, porque para o Senhor livrar, não há impedimento algum em livrar com poucos ou com muitos. Querido irmão, lembre disso. Para o Senhor, não há impedimento algum em livrar com poucos ou com muitos. Você está passando por uma prova, é uma luta, uma necessidade, uma batalha, é isso que você está passando. O Senhor tem poder para te livrar. Não há impedimento para o Senhor te livrar. Com poucos, o Senhor, não há impedimento para o Senhor livrar. Não, eu tenho um problema profissional e eu tenho um problema na minha casa. Deus pode te livrar, Deus pode te abençoar, não há impedimento para o Senhor. Mas você também pode estar passando por muitos problemas. Em casa, profissionalmente, angustiado, amargurado, sem resposta. Muitos problemas, mas nós queremos te dizer, querido irmão, não há impedimento algum para o Senhor para te livrar de muitos que sejam. Ele livra dos poucos, mas Ele livra dos muitos. Ele livra daqueles que vêm, Ele livra de todos, porque o Senhor tem poder. Ele tem poder. E Jonatas chegou ao arraial, onde estava ali a guarnição de cerca de 20 homens filisteus. E ele entrou no arraial, e o Senhor foi com Jonatas, e Jonatas venceu os filisteus. A partir daquele momento houve um alvoroço no arraial dos filisteus, e eles começaram a lutar entre eles, e começaram a fugir, e foi a primeira vitória daquele povo de Israel contra os filisteus. Vejam, Jonatas venceu no arraial dos filisteus. Batalhas que são vencidas no arraial de Israel. Outras batalhas foram vencidas no Monte Carvalho, o monte em que Davi venceu Golias. Haviam guerras, batalhas que eram travadas ou no arraial perto de Israel, ou no vale, no Monte Carvalho. Mas aquela batalha foi vencida no arraial dos filisteus. Foi vencida num lugar que Jonatas não conhecia, que Jonatas não sabia como era, porque todos os filisteus estavam ali.
Jonatas não sabia o que fazer ali dentro, mas ele disse: se o Senhor se agradar, vai acontecer, eles vão nos chamar, nós vamos subir, nós vamos ser vitoriosos. Queridos irmãos, existem batalhas que nós vencemos em campos que conhecemos. Existem batalhas que nós vencemos na oração, um problema dentro de casa, um problema com o filho, um problema às vezes que você conhece há muito tempo, você ora, o Senhor te ajuda. Existem batalhas que são vencidas no monte, no Vale do Carmelo, no Vale do Carvalho, mas existem batalhas que são vencidas no arraial do Filisteu, que nós não conhecemos, nós não sabemos como é, mas quando nós chegamos, a vitória vem do Senhor, a vitória vem de Deus. No arraial dos filisteus, Jonatas teve a vitória, e assim conosco muitas vezes, no arraial dos filisteus, aquilo que não sabemos, que não conhecemos, que nunca vimos, às vezes um problema que surge de repente, mas o Senhor é aquele que nos responde, o Senhor é aquele que nos ajuda, e no arraial dos filisteus nós somos vitoriosos, no arraial dos filisteus a resposta. Queridos, nós temos batalhas, mas nós temos um Deus que luta elas, todas elas conosco. O nosso Deus entra nas batalhas conosco. O nosso Deus nos ajuda a pelejar. Falo-vos, minha igreja, eu sou o vosso Deus, Deus de montes, Deus de vale, Deus de perto e Deus de longe. Onde estiver um servo meu, ali eu estarei ao seu lado, para livrá-lo, para guardá-lo. E assim tenho feito por vós, minha igreja. Tenho sido a vossa segurança, tenho sido o vosso esconderijo, e as vossas lutas não produzirão dor nas vossas vidas, antes produzirão em vós o espírito intercessor, um desejo de buscar mais a minha face, de aumentar a vossa comunhão comigo, e eu serei o vosso Deus, bem presente em meio à vossa angústia, bem presente em meio aos vossos vícios. Quando as provas estiverem apertadas, olhai para o alto, filhinhos, porque do alto virá o vosso socorro. Há um Deus que tem olhado por vós, que tem estado atento às vossas necessidades. Eu vos dou agora a minha saúde, a minha paz, a minha alegria, e vos digo: todos os dias que dobrarem os vossos joelhos, eu responderei às vossas orações. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, nós glorificamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Exaltado seja o nosso Deus. Te glorificamos, Senhor, por esta oportunidade de cultuarmos ao nome do Senhor. Bendito seja, Senhor, para todo sempre. Exaltado, glória ao teu nome, Senhor. Oramos, te entregando este culto, entregando as nossas orações e a nossa gratidão, em nome de Jesus.